Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre atividade privativa da advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas da advocacia, inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Aqui nós temos que fazer uma observação. Essa expressão qualquer foi considerada pelo STF como inconstitucional, porque a atividade privativa da advocacia comporta exceções, como no caso do juizado especial, que nós vamos ver na sequência, com relação a habeas corpus, que vai estar previsto no parágrafo 1º do artigo 1º. Lá no inciso 2, vai tratar da advocacia preventiva, que trata da consultoria, assessoria e direção jurídica. Inciso 2º, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Ou seja, a atividade privativa da advocacia tem a postulação de juízo e tem também a consultoria, assessoria e direção jurídica. E a terceira hipótese vai estar na sequência. Inciso 1º, parágrafo 1º, perdão. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus, que seria a exceção à capacidade postulatória privativa de advogado, em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Então, aqui nós temos 3 atividades privativas da advocacia: postulação e juízo, que comporta exceções, consultoria, assessoria e direção jurídica, e visto em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Aqui a exceção seria no caso de microempresa e empresa de pequeno porte. Agora nós vamos para o 4, para tratarmos da regra e das exceções, e da exceção à exceção. Vamos ver lá, só um segundo. Então aqui nós iniciaremos com a exceção à atividade privativa da advocacia, que é com relação ao habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, mas temos a exceção da exceção, ou seja, existem 4 possibilidades, 4 remédios constitucionais que tem que ter a participação do advogado. É a atividade privativa da advocacia. Para nós sistematizarmos a exceção da exceção com relação ao habeas corpus, nós vamos utilizar a própria palavra habeas corpus. E a primeira hipótese vai estar relacionado com a letra D, porque na palavra habeas corpus, se nós lembrarmos do alfabeto, A, B, C e D, a próxima depois de C é a letra D. Então nós teríamos habeas, de habeas corpus, habeas data, utilizando o D como referência, habeas data. A segunda possibilidade envolve ação popular. Ação A, na palavra habeas corpus, a vogal que repete é a letra A. Então aqui tem o A, aqui tem o A. Ação, E popular, nós vamos pegar aqui de corpus. Ação popular. Perfeito. Terceira hipótese, mandado de segurança. Mandado de segurança, na palavra habeas corpus, a consoante que repete é exatamente o S. S e S. Mandado de segurança. Perfeito. E a quarta exceção da exceção, ou seja, tem que ter a participação do advogado, atividade privativa da advocacia, mandado de injunção. Esse I de injunção
é exatamente a única vogal que não existe na palavra habeas corpus. Mandado de injunção. Mandado de injunção. O I não está na palavra habeas corpus. Perfeito. A outra possibilidade para relativizar a atividade privativa da advocacia é com relação ao juizado especial. É possível, o juizado especial ele tem competência até 40 salários mínimos, mas de até 20 salários mínimos é possível ingressar no juizado especial sem ser advogado. Lembrando que no juizado especial, no caso de recurso, aí tem que ter a participação do advogado. Perfeito. A terceira hipótese, que vai relativizar a capacidade postulatória privativa de advogado, é com relação à justiça de paz, né? No caso de casamento. A quarta hipótese é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, lá no artigo 19, estabelece que é possível, para proteção, no caso de violência doméstica, relativizar a capacidade postulatória, né? Que a própria ofendida ela pode postular em juízo. Perfeito. No caso da quinta hipótese, envolve a lei de alimentos. A lei de alimentos, lá no artigo 2º, também relativiza a capacidade postulatória privativa do advogado. A sexta hipótese envolve revisão criminal. E a sétima hipótese vai tratar do artigo 791 da CLT. Lá no artigo 791 da CLT, estabelece que empregado e empregador têm capacidade postulatória. Mas a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho vai relativizar essa capacidade postulatória. E, nesse caso, nessas 4 exceções, tem que ter a participação, a presença, a atuação do advogado, atividade privativa do advogado. Quais são essas 4 exceções? Para nós sabermos essas 4 exceções, exceção da exceção, né, que vai ser para o advogado que tem capacidade postulatória para estar em juízo, vamos utilizar a palavra Matias tem carros. Por intermédio da palavra Matias tem carros, nós vamos estabelecer a exceção da exceção, capacidade postulatória, do artigo 791 da CLT, né, que teria relativizado a atuação privativa de advogado, né? Mas aí temos a exceção da exceção, o mesmo raciocínio para o habeas corpus, são 4 hipóteses que tem que ter a atuação do advogado. Primeira possibilidade seria mandado de segurança. Então aqui eu vou fazer uma setinha, né? Então a primeira possibilidade seria mandado de segurança. Seria esse aqui, ó. Mandado de segurança. Primeira hipótese da relativização de não atuação da atividade privativa da advocacia, que seria o artigo 791. Empregado e empregador teriam capacidade postulatória. Mas a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho relativiza, né, essa exceção. Então, a exceção da exceção volta para a regra, ou seja, nessas 4 exceções tem que ter a participação do advogado. Então, a primeira hipótese, mandado de segurança. Segunda hipótese seria ação cautelar. Ação cautelar. Também teria que ter a participação do advogado. A outra possibilidade seria ação rescisória. Ação rescisória. E a quarta possibilidade seria, vou fazer de azul, recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Competência, né, no caso de recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Com isso, por intermédio da palavra Matias tem carros, nós vimos a exceção da exceção, o mesmo raciocínio lá com relação a habeas corpus, né?
temos a capacidade postulatória privativa do advogado e tem a exceção do habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar, né? Aí temos a exceção da exceção, ou seja, os remédios constitucionais que teriam que ter a participação do advogado, atividade privativa do advogado. A mesma coisa no artigo 791, ou seja, relativiza a capacidade postulatória do advogado, né? O empregado e o empregador têm capacidade postulatória, mas a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho cria a exceção da exceção, ou seja, essas 4 possibilidades, por intermédio da palavra Matias Carlos, tem que ter a participação do advogado. E agora vamos passar para vocês um vídeo que vai corroborar, ratificar as atividades privativas da advocacia. Atividade privativa de advocacia: postulação em juízo, consultoria, assessoria e direção jurídica, visto em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Agora nós vamos resolver 2 questões de exames anteriores que tratam sobre o tema atividade privativa da advocacia. Eu queria que vocês parassem o vídeo, né? Lesse a questão, resolvesse e na sequência vocês continuam assistindo o vídeo para ver se vocês efetivamente acertaram. Esse exame é de 2015, o exame é o 16. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro, em não se tratando de empresa de pequeno porte e microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, devem, letra A, apresentar os dados do contador responsável. Essa alternativa está errada. Letra B, permitir a participação de outros profissionais liberais. Essa alternativa também está errada. Letra C, conter o visto do advogado. Essa é a alternativa correta, né? Porque das atividades privativas da advocacia nós temos postulação em juízo, né? Advocacia preventiva, advocacia administrativa, consultoria, assessoria e direção jurídica, e lá no parágrafo 2º do artigo 1º trata, né, de visto em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Então, a alternativa correta é a letra C. Na letra D, indicar o advogado que representará a sociedade. Perfeito. Então, vamos para a próxima questão. Essa questão de 2018. Perdão, essa questão 2018 é exame 34. Na verdade, não seria 2018, né? Porque nós estamos no exame 35, então esse exame 34, ele é de 2022, né? Desse ano. Muito bem. Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão o seguinte ato: impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Vou ler as outras alternativas. Visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Complementar parecer que elaborara, em resposta à consulta pública. Interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Aqui, nós precisaríamos de outras informações, porque na letra A, né, impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa seria a alternativa correta, né? Porque como a Aline ela teve uma sanção disciplinar de suspensão, né,
que vai estar acumulado com o artigo 34, lá que trata de sanção disciplinar. Então, a pena de suspensão ela vai variar de 30 dias a 12 meses. Aqui, no caso, com a atividade de suspensão, ela não poderia atuar como advogada. Então, para impetração de habeas corpus, não precisa ser advogado. Por isso que a alternativa é a letra A. No caso da alternativa B, visa ato constitutivo de cooperativa para que seja levada a registro. Isso é uma atividade privativa da advocacia. Então, essa estaria errada. Na letra B, complementar parecer que elaborara em resposta à consulta jurídica. Parecer é um ato privativo da advocacia, né? Consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, essa alternativa também está equivocada. E na letra D, interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Quando o advogado ou o advogado estão suspensos, eles também não podem atuar, mesmo que em causa própria. Então, essa alternativa também está equivocada. Aqui nós encerramos a atividade privativa da advocacia. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.